Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem um desafio fascinante pela frente. Vamos mergulhar num texto de quase 2000 anos, a primeira carta de João, para entender por que ele ainda fala tanto com a gente hoje. E o nosso guia vai ser um comentário do teólogo Hernandes Dias Lopes. A nossa missão aqui é entender não só o que a carta diz, mas por que ela foi escrita, né? Porque as perguntas que ela responde parecem ter sido feitas ontem, tipo, como a gente pode ter certeza da nossa fé num mundo com tanta opinião? Como separar o que é verdade do que é só uma falsidade atraente? E talvez a mais importante de todas, quais são as marcas de um cristão autêntico? É exatamente esse o ponto. Sabe, essa carta não é um tratado teológico abstrato, escrito de longe. Ela nasceu no calor de uma batalha. Foi escrita por uma comunidade em crise. Sabe, abalada por falsos mestres que, e isso é importante, saíram de dentro dela. João escreve como um pastor já experiente, quase como um avô tentando trazer segurança, clareza para os seus filhos na fé. Ele está oferecendo um porto seguro no meio de uma tempestade de confusão. Ok, então vamos começar pelo começo, pelo autor. Para a gente confiar na mensagem, a gente precisa saber quem é o mensageiro, né? Quem era esse João? Por que a voz dele tinha tanto peso? Bom, João era filho de Zebedeu, um pescador, lá da Galileia. Mas o que realmente define ele, o que importa, é que ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Estava ali com Pedro e o irmão dele, Tiago. Ele não repetia histórias que ouviu por aí. A fonte deixa isso muito claro. Ele foi testemunha ocular. Ele viu a glória de Jesus na transfiguração, ele sentiu angústia no Getsêmani e tem um detalhe incrível. Ele estava ao pé da cruz. Foi para ele que Jesus confiou o cuidado da própria mãe Maria, e ele foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio. Nossa, isso muda tudo! Ele não está falando de teoria, ele está falando de experiência de vida. Ele viu, ele ouviu e, como a própria carta diz no comecinho, nossas mãos apalparam. Essa autoridade é a base de tudo. Precisamente. E no evangelho dele, ele se refere a si mesmo de um jeito muito humilde, né? Como o discípulo a quem Jesus amou. Ele não usa o próprio nome para se promover. A autoridade dele vinha dessa proximidade, dessa experiência direta, e isso era crucial. Ele precisava de toda essa credibilidade para conseguir confrontar a crise que estava explodindo nas igrejas da Ásia Menor. E que crise era essa? A fonte descreve como uma heresia, certo? Uma versão distorcida do cristianismo. Do que se tratava exatamente? O problema era uma filosofia religiosa que, mais tarde, ficou conhecida como gnosticismo. Era uma tentativa de misturar a fé cristã com o pensamento filosófico grego, especialmente a ideia de dualismo. A crença central deles era que a matéria é inerentemente má, e só o espírito é bom. Pera, então para eles o corpo era tipo uma prisão? Uma prisão da qual o espírito precisava escapar? Essa ideia tem consequências gigantescas para a fé cristã? Exatamente. A consequência lógica e imediata foi a negação da encarnação. Se a matéria é má, como é que um ser divino, bom, como Cristo, poderia ter um corpo físico, feito de matéria? Para eles, era impossível. Tinha um mestre gnóstico específico chamado Cerinto, que ensinava uma versão ainda mais engenhosa. Ele dizia que o Cristo divino, um ser espiritual, desceu sobre o homem Jesus no batismo, mas o abandonou um pouco antes da crucificação. Ah, agora a insistência da carta faz todo sentido. É por isso que João é tão enfático sobre Jesus Cristo que veio em carne. Ele está combatendo essa ideia de um Cristo fantasma que não se sujou com a nossa humanidade, que não sangrou de verdade. Exato. E essa crença não ficava só no campo das ideias, não. Ela tinha dois efeitos práticos devastadores e opostos. Alguns, por acreditarem que o corpo era mau, praticavam um ascetismo rigoroso, sabe? Punindo o corpo para tentar purificar o espírito. Outros iam para o extremo oposto, a libertinagem. O argumento era: se o corpo não importa para a salvação, ele vai ser descartado, então eu posso fazer o que eu quiser com ele.
Nos dois casos, se criava um abismo entre o que se acreditava e como se vivia. Certo. Então o João está diante de um problema enorme. Gente dentro da igreja que parece cristã, fala como cristã, mas está ensinando algo que destrói o evangelho na raiz. Como que ele separa o joio do trigo? Pelo que a fonte indica, ele não dá uma resposta única, mas um tipo de tripé de autenticidade. É quase como se ele dissesse, olha, a sua fé precisa se apoiar nesses 3 pilares, senão ela desmorona. Um tripé é a imagem perfeita. É exatamente isso. E o primeiro pilar, a base de tudo, é o teste teológico. João vai direto ao ponto. O que você realmente crê sobre Jesus? Para ele isso não é secundário. Se você erra aqui, todo o resto já era. A prova é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne e osso. Negar a humanidade histórica dele ou a divindade eterna é, nas palavras dele, ter o espírito do anticristo. É uma linha bem clara na areia. A identidade de Jesus é inegociável. Mas ter a doutrina certa, pelo que eu entendi, não é o fim da história. Qual é o segundo pilar desse tripé? Então, o segundo é o teste moral, a prova da obediência. Os gnósticos se achavam iluminados, donos de um conhecimento secreto, a gnose, que os colocavam acima da moralidade comum. Eles podiam ter o conhecimento certo, mas viver de forma totalmente incoerente. João, ele destrói esse argumento. Ele diz de forma categórica, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, a doutrina correta não é um passe livre para uma vida desregrada. Fé e prática têm que andar juntas. Mas ter a teologia certa não é suficiente. E viver uma vida moralmente correta também não parece ser tudo. Isso me leva a pensar que falta uma peça nesse quebra-cabeça. A peça que conecta a nossa fé em Deus, na vertical, com a nossa vida com as pessoas, na horizontal. É aí que entra a terceira prova. Exatamente aí. A terceira perna do tripé é o teste social, o amor. O gnosticismo era elitista por natureza. Ele criava castas de superespirituais que se sentiam superiores aos outros. Gerava arrogância, divisão. João estabelece um amor fraterno como a prova definitiva. Ele chega a dizer que quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, na verdade ainda está nas trevas. Para João, a apologética final, a maior defesa da fé, não é um argumento brilhante, mas uma comunidade que se ama de verdade. Esses 3 testes, fé correta, vida obediente e amor sacrificial, são inseparáveis. A carta usa uns contrastes muito poderosos para ilustrar essas ideias. Luz e trevas, amor e ódio, verdade e mentira. Vamos mergulhar um pouco em alguns desses conceitos. A fonte destaca a frase Deus é luz. O que isso realmente significa nesse contexto? O fascinante aqui é o contraste direto com o pensamento gnóstico. Para eles, o conhecimento de Deus era secreto, esotérico. Oculto nas trevas para a maioria. Era para uma elite. Quando João declara Deus é luz, ele está virando essa ideia de cabeça para baixo. Ele está dizendo que a própria natureza de Deus é se revelar, é ser claro, transparente. Não há nada obscuro ou secreto nele. Portanto, andar na luz não é alcançar um estado místico, mas viver com sinceridade diante de Deus e dos outros, em comunhão, e experimentar algo crucial, a purificação contínua do pecado pelo sangue de Jesus. Isso é interessante porque ele não diz que para andar na luz a gente tem que ser perfeito e sem pecado. Ele reconhece que os crentes ainda pecam. E a fonte menciona essa figura incrível de Jesus como nosso advogado. Um advogado não tenta provar a inocência do cliente. Essa é a grande virada. João usa uma palavra grega poderosa aqui, parakletos, que pode ser traduzida como advogado, consolador, ajudador. Quando o crente peca e a acusação vem, Jesus se apresenta diante do Pai. Mas, como a fonte explica, ele não defende a nossa inocência. Seria impossível. Ele não diz, meu cliente não fez isso. Ele reconhece a nossa culpa e diz, eu já paguei por isso com o meu sacrifício. A defesa dele se baseia na justiça dele, não na nossa.
É uma defesa baseada no sacrifício dele, não em qualquer mérito nosso. A fonte menciona outra palavra grega para isso, né? Algo sobre propiciação. Sim, a palavra é hilasmosos, que significa propiciação. A ideia é que o sacrifício de Cristo na cruz satisfez a justa ira de Deus contra o pecado. E aqui está o ponto que muita gente entende errado. Não se trata de um filho bonzinho acalmando um pai raivoso. João deixa claro que a iniciativa partiu do próprio Deus, por amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus, em seu amor, proveu o sacrifício que a sua própria justiça exigia. Uau! Ok, mudando um pouco de foco, há outro aviso forte na carta. Não ameis o mundo. Isso sempre me pareceu um pouco confuso, porque outra parte da Bíblia, escrita pelo mesmo João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está se contradizendo? É uma ótima pergunta. E a chave está em entender que a palavra mundo, em grego cosmos, é usada de 3 formas diferentes no Novo Testamento. Primeiro, pode significar o universo físico, a criação. Segundo, pode se referir à humanidade toda, o mundo que Deus ama e quer salvar. Mas tem um terceiro significado, e é esse que João usa aqui. O mundo como um sistema organizado de valores, de ambições e prioridades que está em rebelião contra Deus. É a cultura, a sociedade funcionando como se Deus não existisse. Entendi. Então, quando João diz não ameis o mundo, ele está falando desse sistema anti-Deus. E como a gente reconhece esse sistema no dia a dia? A fonte diz que João o divide em 3 áreas. Exato. Ele nos dá 3 manifestações desse sistema mundano. A primeira é a concupiscência da carne. E não se trata só de pecados sexuais, mas de todos os desejos internos desordenados. A busca por gratificação a qualquer custo, que coloca nosso eu no centro. A segunda é a concupiscência dos olhos. A cobiça estimulada pelo que a gente vê, o materialismo, o desejo insaciável por ter mais, por possuir. É a cultura do consumo desenfreado. E a terceira parece ser a mais sutil, a soberba da vida. E talvez a mais perigosa. A fonte destaca a palavra grega original aqui, alazoneia, que é fantástica. Não é só orgulho, é aquela necessidade de ostentar, de parecer maior do que se é. Sabe? O carro de luxo, o cargo importante, o número de seguidores. É a vida construída em torno da validação dos outros e da autossuficiência. João estava dizendo que esse sistema todo, desejos egoístas, cobiça e arrogância, é totalmente contrário a Deus e, bom, está fadado a passar. Ok, eu tenho que admitir que, até aqui, tudo isso soa muito antigo. Gnosticismo, Cirinto, são discussões lá do 1º século. A fonte consegue construir uma ponte para os nossos dias, porque à primeira vista parece um abismo de 2000 anos. Consegue. E é aqui que a carta se torna assustadoramente relevante. As ideias gnósticas nunca morreram de verdade, elas só mudaram de roupa. A fonte aponta, por exemplo, porque a gente conhece hoje como liberalismo teológico. O que ele faz? Relativiza as verdades centrais da Bíblia, reinterpreta Cristo para se encaixar no pensamento moderno, nega os milagres. É uma abordagem muito parecida. Tenta-se criar um cristianismo mais aceitável, esvaziando ele do seu conteúdo sobrenatural. É uma espécie de gnosticismo intelectual, então. Uma tentativa de salvar o cristianismo de si mesmo, removendo as partes que são consideradas ofensivas. Exatamente. Outro exemplo é o misticismo sincrético. Essa tendência de misturar o cristianismo com crenças e práticas de outras religiões ou filosofias, como a Nova Era. O resultado é uma fé híbrida, sem clareza doutrinária, onde todos os caminhos levam a Deus. Os gnósticos originais faziam a mesmíssima coisa. E a fonte também menciona uma manifestação mais popular, que talvez afete mais gente no dia a dia. Sim, e aponta diretamente para o evangelho da prosperidade e da autoajuda. Pensa bem, o que é isso senão uma versão moderna da mesma desconexão gnóstica? O gnosticismo dizia, meu espírito é iluminado, então meu corpo não importa. O evangelho da prosperidade diz, eu tenho fé
Então o universo me deve saúde e riqueza. Nos dois casos, a parte difícil, a obediência, a santidade, o sacrifício, a cruz, é convenientemente deixada de lado. É a mesma busca por um atalho espiritual, por uma fé que oferece recompensa sem exigir transformação. Uau! Colocado assim, um apelo de João para a gente voltar ao básico, a verdade sobre quem é Jesus, uma vida de obediência prática e o amor concreto uns pelos outros, não é só relevante, é urgente. As tentações de diluir a fé, de separá-la da vida real e de criar divisões são as mesmas, só com uma nova embalagem. Então, para amarrar tudo isso, a primeira carta de João é muito mais do que um documento histórico sobre uma briga teológica antiga. É um guia prático e atemporal para o discernimento espiritual. Ele nos dá aquele tripé de critérios claros, fé, obediência e amor, para a gente avaliar a autenticidade não só do que a gente ouve, mas da nossa própria vida. Exatamente. A ideia central que a fonte reforça é que a fé genuína, segundo João, nunca é só uma crença intelectual na cabeça ou um sentimento místico no coração. É uma realidade encarnada, assim como o Cristo que ele pregava. Uma fé que não transforma radicalmente nosso pensamento, nossa conduta e, fundamentalmente, as nossas relações com as pessoas, simplesmente não é a fé sobre a qual João está escrevendo. E isso nos deixa com uma reflexão final. A fonte destaca que João usa a expressão "nós sabemos" 13 vezes ao longo da carta. Ele estava desesperado para dar certeza, segurança aos seus leitores. Em uma era de tantas incertezas, de tanto ruído, de tantas visões de mundo competindo pela nossa atenção, talvez valha a pena a gente pensar: quais são as âncoras inegociáveis que nos dão segurança e clareza, assim como João tentou oferecer aos primeiros cristãos?